5 lições importantes da história da mulher samaritana. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Nesta mensagem de hoje, nós vamos aprender 5 lições importantes da mulher samaritana no poço, no capítulo de número 4 de João. A conversa individual mais longa que Jesus teve com alguém na Bíblia. Vamos para a primeira lição. Podemos encontrar Jesus nos esperando. Olha o que diz João 4, 5, 7. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. A mulher samaritana no poço estava fazendo uma tarefa de rotina, ou seja, tirar água do poço. Nada estava fora do comum, exceto quem estava sentado no poço, descansando, esperando por ela. Eu amo como a Bíblia Sagrada, ela menciona que Jesus estava cansado. Tenho certeza de que ele estava exausto, mas ele pacientemente espera por nós. Muitas das vezes nós não temos paciência de esperar algumas coisas acontecerem. Somos muito imaturos, teimosos, não temos paciência. Mas Jesus estava ali pacientemente esperando por aquela mulher. Ele quer que sejamos honestos com ele sobre nossa vida. Ele espera até mesmo que no momento perfeito para fazer as coisas para o bem ou para nos transformar de alguma forma para melhor. Segunda lição: quando conhecemos Jesus, nós o amamos. João 4, versículo 9 ao 10 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, tu me pedes de beber? A mim? Eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus nem mesmo reconheceu o seu comentário sobre suas diferenças, mas vai direto ao cerne da questão. Ela não fazia ideia de quem era aquele homem. Quem era ele? Ela não o conhecia. Uma coisa é saber quem é Jesus, mas outra coisa real é quando conhecemos em nossos corações. É aquela coisa que eu falei para vocês. Uma coisa é você ter uma informação, uma coisa é você ser convencido de alguma coisa. Alguém falou uma coisa para você e te convenceu daquela situação toda, te convenceu daquela história, porque contou uma historinha e você acreditou. E uma outra questão diferente é quando você é convertido, quando você tem intimidade com Deus, com Jesus, quando você se entrega a Ele, quando você entrega a Ele de corpo e alma e coração, você se reserva para Ele, se entrega para Ele. É totalmente diferente. Então nós precisamos não somente saber quem é Jesus, precisamos conhecê-lo. Andamos e prossigamos a conhecer o Senhor, que a palavra do Senhor fala isso. Pensando que ela não entenderia que naquele momento ela achava que era um homem qualquer, mas não era. Ele era o próprio Deus. Ele era a fonte de água que jorra em nossos corações. Quando realmente conhecemos Jesus, nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Então, quando Jesus ama alguém, não adianta ninguém querer passar na frente, porque ele já amou, acabou. E aquela mulher não sabia com quem estava falando, mas no final ela descobriu.
Vamos aqui para a terceira lição. Às vezes, assim como a mulher samaritana, não acreditamos. João 4, versículo do 11 ao 15 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e venha aqui tirá-lo. A mulher samaritana devia estar se perguntando como algo tão natural quanto água pode se tornar algo que parece impossível. Água viva? Não faz sentido. Jesus está prestes a transformar a sua maneira natural de pensar em uma bebida espiritual. Eles estavam sozinhos quando esse relacionamento íntimo começou. Mas esse relacionamento íntimo é no sentido espiritual. Podemos descobrir que o nosso próprio relacionamento com Jesus também requer tempo a sós com Ele. Você tem tirado um tempo a sós com Jesus? Você tem entrado dentro do teu quarto, fechado a tua porta e orado ao Pai Celestial? Então o Senhor está falando para ti neste momento: eu quero ter um momento íntimo com você. Vai orar, vai me buscar, me conhecer. O Senhor está falando aqui. Vai ter um particular com Jesus. Não precisa você estar no meio das pessoas para falar com Jesus. Você fale sim. Tem momentos que nós falamos com Jesus sim, no meio das pessoas. Mas o Senhor quer que nós entramos no nosso quarto e tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Só Ele. Ele e você. Só vocês dois. Ele trabalha melhor em nós quando não estamos distraídos pelo mundo. Talvez estejamos aí numa cama de hospital ou deitados de costas, sem nada além dele para nos fazer companhia. Nesses momentos é que ele chama a nossa atenção e fala ao nosso espírito, tornando sua presença conhecida e nos aproximando. Então acredite, o Senhor está falando com você. Que se você ainda não conhece a Ele, se prepare, porque qualquer momento Ele vai te encontrar e você vai saber realmente quem é esse Jesus, intimamente de perto. Quarta lição: Deus abre nossos olhos para a verdade. Olha o que diz aqui, textão, João 4, 16 a 26. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque se tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, lugar onde deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarei o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: Eu sou, eu falo contigo. Não demorou muito para a mulher samaritana perceber que Jesus estava dizendo a verdade. Seus olhos foram abertos e as palavras do Mestre ajudaram a conhecer melhor. O mesmo a verdade para nós. Pode levar muito tempo para realmente conhecer alguém. Jesus nos mostra quem Ele é quando passamos pelos problemas da vida. Nós o conhecemos melhor à medida que vamos colocando a nossa confiança nele. Deposite sua confiança no Senhor.
Lança a sua ansiedade nas mãos do Senhor Jesus. Se você está preocupado com alguma coisa, lance para Jesus. Fala: Jesus, toma de conta. Está aqui, Senhor. Toma de conta, é o Senhor quem vai trabalhar. Então descansa no Senhor, entregue, continue orando, mas entregue as suas dificuldades, confia no Senhor e Ele mais o fará. Então, é através das dificuldades da vida que nós aprendemos a conhecer o Senhor. Jesus substituirá o pensamento natural pelo discernimento espiritual. Ele pega as mentiras em que acreditamos e nos dá a verdade por meio de sua palavra, ajudando a adorá-lo em espírito e verdade. Quinta lição: não demore em um lugar que você já deveria ter deixado. João 4, 28 e 30, olha só. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse: aqueles homens, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha, João 4, 39 e 41 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Então é a palavra quem vai falar, é a palavra de Deus que está falando agora, é que está sendo revelada para você. Receba essa palavra, receba esta palavra de Jesus, é espírito e vida. Então não demorou muito. Quando chegou a hora de partir, sua jarra de água foi deixada para trás, como prova do que ela esqueceu quando encontrou Jesus no poço. Literalmente levando outros a Jesus como seu poderoso testemunho. Eles foram até Jesus e pediram que Jesus viesse ficar com eles. E por causa de suas palavras, muitos mais se tornaram crentes, cristãos. Então você está aí ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor está mandando dizer para ti: vai buscar as almas, sai do teu lugar de conforto, prega a palavra. Prega a palavra para o teu vizinho, prega a palavra para o teu colega de trabalho, prega a palavra aonde quer que você esteja. Pregue a palavra do Senhor Jesus, porque Jesus quer fazer milagres, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, e Ele quer usar a palavra dele através de você, para você ganhar almas para Ele. Se levante, faça a obra de Deus, que Deus cuida de você. Pode ser difícil distinguir a direção de Deus quando não estamos em um relacionamento próximo com Ele. Mas quando passamos tempo com o Mestre, em oração, lendo a Bíblia, e rendidos em obediência, agiremos de acordo com o nosso relacionamento pessoal. Queremos compartilhar com outros o grande amor de Deus e tudo o que fez por nós. Nosso desejo é que todos conheçam a Jesus. E a conclusão sobre essas lições da mulher samaritana na Bíblia: assim como Jesus descansou junto ao poço, esperando pela mulher samaritana, Ele está pacientemente esperando por nós, por você, por mim. Ele nos conhece muito bem, mesmo que não conheçamos de verdade. Ele também quer ter uma conversa franca conosco. Abra o seu coração para Jesus, que Ele quer conversar com você. Converse com Ele, tenha uma conversa franca, abra seu coração. Assim como a mulher samaritana fez, de verdade aí, com as perguntas de Jesus. Assim como ela fez, abra os olhos, veja, conheça, seu coração nunca mais será o mesmo. Então essa palavra de hoje é sobre essas 5 lições importantes da história da mulher samaritana. Que Jesus abençoe a vida de vocês.